Fala, meus amigos, beleza? Matemática com o professor Gil Góes e hoje faremos resolução de exercícios envolvendo equação do primeiro grau. Tranquilo? Vamos nessa. Seguinte, encontre o valor de x de cada equação. Antes, quero que você lembre disso, tá certo? Tudo que eu tenho no lado esquerdo da minha igualdade eu chamo de primeiro membro. Tudo que eu tenho no lado direito da minha igualdade nós iremos chamar de segundo membro, tranquilo? Então vamos lá. Item A diz o seguinte: x mais 5 igual a 8. Bom, meus amigos, você pode resolver utilizando o método da equação, onde você vai isolar o x, encontrar o valor de x, enfim. Ou você também pode usar o método lógico, pensando, qual seria o número que eu adicionando com 5 o resultado dê 8? Pô, professor, pode ser o 3, porque 3 mais 5 é igual a 8, beleza? Mas digamos que você não pensou, você não conseguiu encontrar de cabeça esse valor. Professor, e agora? O que eu faço? Bom, gente, agora você tem que encontrar o valor de x, você tem que isolar ele. Quando eu falo isolar o valor de x, é manter ele sozinho em um dos lados da igualdade. Ou você mantém no primeiro membro, ou você mantém no segundo membro. Eu costumo manter sempre o x no primeiro membro. Mas volta aqui a falar, certo? Tanto faz, você deixa o x no primeiro membro ou no segundo membro, tudo bem? Outro detalhe importante que eu tenho que falar para vocês é que sempre que você tem necessidade de transpor um elemento de um membro para o outro, ou seja, você tem que mudar um elemento de um membro para o outro membro, sempre você tem que ter muita atenção no sinal. Se ele é positivo, ao transpor ele para o outro membro, ele vai negativo, ou seja, vai com a sua operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Agora, se ele está negativo, ao transpor para o outro lado da igualdade, ele vai positivo. Assim também funciona na multiplicação e na divisão. Se você vai fazer a transposição de um elemento que está multiplicando para o outro lado da igualdade, vai dividindo. Agora, se ele está dividindo e você vai transpor para o outro lado da igualdade, ele vai multiplicando, tudo bem? Então vamos aqui, ó. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou isolar o valor de x, vou encontrar aqui o x, para isso eu tenho que isolar o valor de x em um dos membros. Eu costumo sempre deixar aqui o x no primeiro membro. É exatamente isso que eu estou fazendo, ó. Esse x que já estava no primeiro membro, estou mantendo ele no primeiro membro. Meus queridos, o 8 já estava no segundo membro. Lembra que segundo membro é tudo que está no lado direito da igualdade. E o 8 já estava no segundo membro. Então, eu vou manter o 8 no segundo membro. Agora, muita atenção aqui nesse mais 5. Esse mais 5 estava no primeiro membro positivo, só que tem necessidade de transpor ele, para o segundo membro. Porque no primeiro membro eu quero deixar somente o x. Eu quero isolar ele. Somente o x eu quero que ele esteja aqui no primeiro membro. Esse mais 5, vou colocar ele lá para o outro lado da igualdade, no segundo membro. Só que detalhe, sempre que eu tenho a necessidade de transpor um elemento para o outro lado da igualdade, eu tenho que me atentar ao sinal. Porque se está mais, vai lá para o outro lado da igualdade, menos. Se é mais 5, vou fazer essa transposição do mais 5 para o outro lado da igualdade, só que ele vai menos 5. E meus amigos, quanto é 8 menos 5? Fácil, 3. O que eu posso afirmar? Que o valor de x é igual a 3. Lembra que foi exatamente isso que a gente fez no método lógico? Pensou logo no comecinho, qual seria o número que adicionado com 5 o resultado de 8? Fácil, professor, é 3. Mas se você não tivesse conseguido ir por esse método lógico, você poderia desenvolver facilmente essa equação do primeiro grau, tudo bem? Vamos aqui para o item B. Meus amigos, eu tenho x menos 4 igual a 3. Poxa vida, professor, o que eu devo fazer? Gente, você tem que encontrar o valor de x. Ou você pode usar o método lógico. Pensa, qual seria o número que subtraído com 4 o resultado de 3? Professor, só pode ser o 7. Exato, 7 menos 4 é 3. Mas digamos que você não conseguiu utilizar esse método lógico. E aí? Bom, você vai encontrar o valor de x. Para isso, você vai ter que isolar o x em um dos membros. Ou você deixa ele sozinho no primeiro membro, ou deixa sozinho no segundo membro. Eu costumo deixar o x sozinho no primeiro membro, tá bom? Então, deixei ele aqui sozinho no primeiro membro. Lembrando que o primeiro membro é tudo que está no lado esquerdo da igualdade.
No segundo membro, repare que já estava o 3, então mantenho o 3. Agora detalhe, ó, no primeiro membro eu tinha o menos 4, mas eu não quero que o menos 4 fique no primeiro membro, eu quero que ele vá para o segundo membro. E sempre que tiver necessidade de transpor um elemento de um membro para o outro, você vai mudar o sinal. Se é negativo, passa a ser positivo. Se era positivo, passa a ser negativo. Como aqui é negativo, vou mudar ele de um lado da igualdade, então ele vai positivo. E, meus amigos, quanto é 3 mais 4? Fácil, 7. Então, afirmamos que x é igual a 7. Tudo bem? Então, novamente, ou você vai pelo método lógico, que em alguns casos é prático. Você vai ver lá na frente que em alguns casos isso não vai ser prático. É mais prático você ir por esse passo a passo. Tudo bem? Vamos aqui. Item C. Pensa aí comigo. Qual seria o número que adicionado com 6 o resultado dê 5? Bom, isso aí já ia bugar a mente de alguns alunos. Porque os alunos só iam trabalhar em cima do campo dos naturais. O 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas, gente, a minha incógnita aqui pode ser qualquer valor real. Pode ser um valor negativo, pode ser um número fracionário. Um número que é adicionado com mais 6 o resultado dê 5, só pode ser o menos 1. Porque menos 1 mais 6 é 5. Poxa, professor, não consegui pensar nesse menos 1. E agora, o que eu faço? Bom, você vai ter que encontrar o valor de x. Mas para isso, você vai isolar o x. E novamente, em qualquer um dos membros, eu costumo deixar o x no primeiro membro. É exatamente isso que eu estou fazendo. Repara que o 5 já estava no segundo membro, então mantenho o 5 no segundo membro. O mais 6 aqui, que estava no primeiro membro, eu quero jogar ele lá para o outro lado da igualdade. Se é mais 6, vai lá para o outro lado, menos 6. Lembra, gente, esse detalhe você não pode esquecer. Se está adicionando, mudou de lado da igualdade e vai para o outro lado subtraindo, tudo bem? E aí, quanto é 5 menos 6? Aí você tem que lembrar das regrinhas de sinais, né? Na adição ou na subtração, sinais diferentes conservam o sinal do maior número e subtraem o maior pelo menor. Então, o maior número aqui, né? Numericamente, olhando só para o número, o maior número é o 6, beleza? E o sinal é negativo, então mantém o sinal negativo e subtrai o maior pelo menor. 6 menos 5 é 1. Logo, o valor de x aqui é menos 1. Ok? Vamos lá, né? Item D. X menos 7 é igual a menos 7. Meus queridos, pensa aí. Qual vai ser o número que, subtraído com 7, o resultado de menos 7? Pensou? Respondeu 0? Ótimo. O único número aqui que eu consigo subtrair com 7 o resultado de menos 7 só pode ser o 0, gente. 0 menos 7, menos 7. Poxa, professor, novamente eu não consegui pensar de maneira lógica. Calma, é só seguir o passo a passo. Qual é o passo a passo? Bom, você vai ter que encontrar o valor de x. Mas para isso você precisa o quê? Isolar ele. E isolar é dizer o quê? É você manter o x sozinho em um dos membros. Vou deixar o x sozinho aqui no primeiro membro, certo? Esse menos 7 que já estava no segundo membro, permanece no segundo membro. Agora repare aqui nesse menos 7. O menos 7 está no primeiro membro. E eu quero que fique no primeiro membro somente o x. Então, se faz necessário pegar esse menos 7 que está no primeiro membro e jogar ele lá para o segundo membro. Só que detalhe, se tiver a necessidade de transpor um elemento de um membro para o outro, você vai fazer o quê? Você vai utilizar a operação inversa desse elemento. Se aqui está negativo, vai lá para o outro lado como? Positivo. Professor, e se fosse positivo aqui? Fácil, iria lá para o outro lado negativo, tá bom? Mas aqui é negativo, jogo lá para o segundo membro positivo. E meus queridos, quanto é menos 7 com mais 7? 0. Então qual o valor de x? 0. Perfeito. Item E, vamos lá, né? X mais 9 é igual a menos 1. Professor, o que eu faço? Encontrar o valor de x, meu querido. E aí, como é que faz isso? Isola ele, mantém ele sozinho em um dos membros. Novamente, eu costumo deixar o x no primeiro membro, mantém ele aqui no primeiro membro. Esse menos 1 que já estava no segundo membro, permanece no segundo membro, beleza? Agora, esse mais 9 que estava no primeiro membro, vou jogar lá para o outro lado da igualdade, negativo. Se ele é positivo, passa negativo. E, meus queridos, menos 1 com menos 9, fácil, menos 10. Lembra da regrinha de sinal, tá bom? Na subtração,
eu vou fazer o quê? Em sinais iguais, né? Conservo o sinal do maior número e adiciono quando os sinais são iguais. Lembra que quando os sinais são diferentes, você subtrai. Quando os sinais são iguais, você adiciona. 9 mais 1, 10. Tranquilo? Item F. E aí? Fala, professor, tá complicando. Não, gente, o processo ele é mecânico. Ó. Isola o valor de x, deixa ele sozinho no primeiro membro, beleza? Esse menos 79 que já estava no segundo membro, permanece no segundo membro. E esse menos 39 que estava no primeiro membro, mas eu não quero que ele fique aqui no primeiro membro, porque eu quero que fique no primeiro membro somente o x. Então se faz necessário pegar esse menos 39 e jogar lá para o outro lado da igualdade, mais 39. E meus queridos, qual vai ser o valor de x? Menos 79 mais 39. O resultado vai ser quanto? Menos 40. Tranquilo? Pois bem, vamos lá, continuando. Item G. Vixe, professor, complicou. Não, querido. Lembra que eu te falei que o x tanto pode estar isolado no primeiro membro ou no segundo membro. Acontece que o x está no segundo membro. Então o que eu vou fazer? Manter o x no segundo membro, tá certo? Se ele está aqui bonitinho, quietinho no segundo membro, vou manter ele no segundo membro. Agora, muita atenção aqui, tá bom? O 10 já estava no primeiro membro positivo, então eu vou manter o 10 positivo aqui no primeiro membro, tá certo? Não tem necessidade de transpor o 10 para o outro lado da igualdade. Se ele estava bonitinho aqui no primeiro membro, vou manter ele bonitinho no primeiro membro. Agora, detalhe, eu quero que fique no segundo membro somente o x. Então, o gaiato da história é o mais 8. Se ele é o gaiato da história mais 8, vou jogar ele lá para o primeiro membro. Ele está no segundo membro, vou jogar para o primeiro membro. E sempre que tiver essa necessidade de transpor um elemento de um membro para o outro, você sempre vai acompanhar o que? A operação inversa desse elemento. Se aqui está adicionando, vou jogar lá para o outro lado da igualdade, subtraindo, certo? Ele vai negativo. Se está somando, vai para o outro lado negativo. E meus queridos, e agora? Fácil, o valor de x vai ser menos 8 mais 10. Quanto é menos 8 mais 10? 2. Muito bem. Vamos continuar. Novamente, ó. Fala, tio, o x aqui está no segundo membro. Tem problema? Não. O x tanto pode estar isolado no primeiro membro, como também pode estar isolado no segundo membro. Se ele já está no segundo membro, gente, eu vou manter ele no segundo membro. Se atente aqui a esse 15, que está no primeiro membro. Eu não tenho necessidade de transpor ele de um membro para o outro. Então, se ele está aqui positivo, permanece positivo. Agora, repare desse 20 aqui, ó. Esse 20 que está somando e está no segundo membro, eu quero jogar ele lá para o outro lado da igualdade. Ele vai como? Com a sua operação inversa. Se aqui está somando, vem para cá subtraindo. Vem para cá negativo, certo? E aí, meus queridos? Menos 20 mais 15. Fácil. Menos 5. Então, o valor de x vai ser igual a menos 5. Tudo bem? Novamente, ó. Se está somando, tem a necessidade de jogar lá para o outro lado da igualdade, vem negativo. Tudo bem? E aqui, ó, menos 20 mais 15, resultado é igual a menos 5. Item I. E aí? 4 é igual a x menos 10. Novamente, ó, o x, pessoal, já está no segundo membro. Então, vou manter o x no segundo membro. O 4 já está no primeiro membro positivo. Então, vou manter o 4 no primeiro membro positivo. Agora, o gaiato da história é o menos 10. O menos 10 está no segundo membro. E eu quero que fique somente no segundo membro o x. Então, se ele é negativo aqui, ao passar para o outro lado da igualdade, ele vai positivo. Professor, eu quero botar o mais 10, tem problema? Não. Mas eu posso simplesmente omitir o mais 10 e colocar simplesmente 10, que já subtende que ele é positivo. E 10 mais 4? Fácil. 10 mais 4 é 14. Tudo bem? Então, o valor de x é igual a 14. Ok? Item J, vamos lá. Novamente, o x já está no segundo membro, então você mantém o x no segundo membro. Gente, o 7 já está no primeiro membro positivo, então o 7 permanece no primeiro membro positivo. Agora, preste muita atenção nesse mais 8. Ele está no segundo membro e eu quero que fique no segundo membro somente o x. Então, esse mais 8 vai lá para o outro lado da igualdade como? Menos 8. Tá bom? Ou seja, a operação inversa da adição é a subtração. Mudei de lado da igualdade, mudei de sinal. E meus queridos, e agora? Qual o valor de x? É só fazer essa operação. Menos 8 mais 7, o resultado é igual a menos 1. Tudo bem? Item K, x menos 1 é igual a 5. E aí, professor? Ó, o x está no primeiro membro. Então, eu vou manter o x no primeiro membro. O
Quem já estava no segundo membro é o 5, então mantém o 5. Agora repare nesse menos 1 aqui, que está no primeiro membro, mas eu não quero que ele fique no primeiro membro. Eu quero que ele vá lá para o outro lado da igualdade, que eu quero deixar sozinho, isolado o x. Então, se está menos 1, vai para o outro lado mais 1. E, gente, 5 mais 1, fácil, né? 6. Tranquilo? Item L. Ó, tudo vai mudar agora, beleza? Fiquem muito atentos. Bom, gente, eu quero isolar o x, só que o x está acompanhado com esse 2. Ah, e lembre-se, tá certo? Se visivelmente não aparecer nenhum operador entre um número e uma letra, intuitivamente nós sabemos que entre esse número e essa letra tem uma operação de multiplicação. Então aqui é 2x, é a mesma coisa que 2 vezes x, tudo bem? Bom, eu quero isolar esse x, quero manter ele sozinho, mas por enquanto eu vou deixar ele acompanhado com esse 2. Então vai ficar 2x igual. Se atente aqui no segundo membro. Quem já estava no segundo membro não era o 16? Então permanece o 16. Agora esse mais 4 que estava no primeiro membro, vou jogar lá para o outro lado da igualdade como? Menos 4. Muito bem. Se ele está aqui somando, vai para o outro lado subtraindo. E meus queridos, vamos fazer essa continha. 16 menos 4, 12. Beleza? Agora, muita atenção, tá certo? Muita atenção. O 2 não está multiplicando o x e eu não quero aqui isolar o x, eu quero deixar o x sozinho, não é isso que eu quero? Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 2 que está multiplicando o x e vou jogar lá para o outro lado da igualdade como? Dividindo. Por que, professor, só vai fazer isso? Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Tio, o senhor fez isso como mágica? Pegou o 2 que estava aqui com x e jogou ele lá? Não, não é uma mágica não, tá certo, gente? Esse 2 que está multiplicando, estou pegando ele e jogando lá para o outro lado da igualdade e dividindo. O 12 já estava no segundo membro, então o 12 permanece no segundo membro. Agora esse 2 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. Professor, por que o senhor deixou em forma de uma fração? Porque toda fração é uma divisão. Muito bem. Então 12 sobre 2 é a mesma coisa que 12 dividido por 2. E meus queridos, 12 dividido por 2 vai ser quanto? 6. Fácil, não é não? Só se atente, tá certo? Se o número está multiplicando, ele vai lá para o outro lado da igualdade dividindo. Professor, e se ele estivesse dividindo? Fácil, ele iria lá para o outro lado da igualdade multiplicando. Tudo bem? Item M, 3x igual a 15. Lembra que entre um número e uma letra, se visivelmente não aparecer nenhum operador, existe o que ali? Uma multiplicação. Ok? Bom, esse 3 que está multiplicando o x, ele vai lá para o outro lado da igualdade com meus amigos. Muito bem, dividindo. O 15 já estava no segundo membro. Então, esse 3 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. E 15 dividido por 3? Fácil. 5. Tranquilo? Item N. Novamente, ó, eu quero encontrar o valor de x, então eu tenho que isolar o valor de x. Então, esse 2 que está multiplicando com x, eu tenho que jogar ele lá para o outro lado da igualdade com a sua operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. O 10 que já estava no segundo membro permanece no segundo membro. O 2 que estava multiplicando vai lá para o outro lado da igualdade dividindo. E meus queridos, 10 dividido por 2, resultado 5. Tranquilo? Item O. Professor, vala minha Nossa Senhora, o que aconteceu aqui? Tem um menos 9. Gente, não se assuste. O objetivo não é isolar o x, não é encontrar o valor de x, então mantém ele sozinho. Repare que o menos 9 já estava no segundo membro, então o menos 9 permanece no segundo membro. Agora o gaiato da história é esse 3 que está multiplicando com x. E se ele está multiplicando, eu vou jogar lá para o outro lado da igualdade dividindo. Gente, qual vai ser o valor de x? Menos com mais é menos, 9 dividido por 3 é 3, então o resultado é menos 3, tudo bem? O aluno começa a se assustar. Meu pai amado, e agora, professor? Não, relaxa, calma. Ó, meu objetivo não é isolar o x, né? Encontrar o valor de x. Então, eu vou manter no primeiro membro tudo que tem o x. Esse 2x já estava no primeiro membro, então ele permanece no primeiro membro. Repara que esse menos 5x, esse menos 5 acompanha o x, não acompanha? Então, esse menos 5x que estava no segundo membro, eu vou jogar lá para o outro lado da igualdade. E se ele está negativo, vai para o outro lado positivo. Tudo bem? Ó, esse menos 5x que estava negativo no segundo membro, vai para o outro lado mais 5x.
Tranquilo? E meus queridos, 2x mais 5x. Ah, calma aí, né? Relaxa, professor, o senhor está muito nervoso, calma, relaxa. Antes de fazer essa operação, ó, esse 12 que estava no segundo membro permanece no segundo membro. E esse menos 2 que estava no primeiro membro vai lá para o outro lado da igualdade como? Mais 2. Olha o que eu fiz, ó. Peguei tudo que é x, coloquei no primeiro membro e tudo que é número coloquei no segundo membro. E meus queridos, 2x mais 5x, fácil, 7x. E 12 mais 2, 14. Meu objetivo não é encontrar o valor de x, né? Isolar o x. Então esse 7 que está multiplicando o x vai lá para o outro lado da igualdade dividindo. E 14 dividido por 7, não coloquei o resultado aqui, mas 14 dividido por 7 você sabe que é 2, beleza? Meus amigos, por enquanto é só. Próxima aula nós iremos continuar. Forte abraço, valeu!